Olá, meus amores, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo. Vem comigo para mais uma descoberta? Então, pega teu livro de matemática, abre na página 125 e aí vamos então aprender sobre medindo volumes. Em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam que quando eu falo de volumes, eu não estou falando, por exemplo, no que aquele volume, aquele líquido, por exemplo, um litro cabe quantos ml? Não estou falando desse tipo de volume. Ali é capacidade, apesar de a gente falar volume. Eu estou falando, gente, que tudo ocupa um volume no espaço. Esse livro, por exemplo, ele ocupa um volume. Se você for olhar aqui, ó, as folhas dele forma o volume desse livro, né? Aqui a Pró pegou essas vasilhas aqui da Pró. Tá vendo? Eu formei uma pilha com 3 vasilhas. São 3 vasilhas iguais, o mesmo tamanho, a mesma altura, mesmo comprimento, mesma largura, elas são iguais. E aí eu formei um volume. Eu posso dizer que o volume dessas vasilhas aqui, dessa pilha aqui, é igual a 3 vezes o volume de cada vasilha dessa, tá vendo? Porque eu tenho 3 vasilhas, logo esse volume aqui é igual a 3 vezes o volume de cada vasilha. Temos também aqui essas outras 2 vasilhinhas aqui, ó, iguais também. Eu também posso dizer que o volume dessa aqui, o volume ocupado por essa vasilha aqui, é 2 vezes o volume de uma vasilhinha dessas, ok? Então, voltando aqui para o livro, deu para compreender o que eu estou falando de volume? Olha, esse lápis ocupa um volume, tá? Você ocupa um volume no espaço. Olha só, na física diz que é impossível 2 corpos ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo. O que quer dizer? Porque se esse lápis está aqui, ele tem um volume, esse lápis tem um volume, ele está nesse espaço, né? Esse espaço que eu não conseguiria colocar outro objeto, eu poderia colocar aqui em cima, como eu coloquei as vasilhas uma em cima da outra, mas uma no lugar da outra não dá, né? Então, por quê? Porque cada objeto tem um volume e volume ocupa espaço. Pois bem, aqui, medindo volumes, nós temos. Veja a seguir construções feitas com blocos cúbicos de mesmo tamanho. E aí aqui, na construção 1, construção 2 e construção 3. Aí fala assim, ó, veja a seguir construções feitas com blocos cúbicos de mesmo tamanho. Esse bloco aqui, gente, esse aqui é do mesmo tamanho desse, que é do mesmo tamanho desse, que é do mesmo tamanho desse. Esse é do mesmo tamanho desse, do mesmo desse. Então, cada um tem o mesmo tamanho, como eu dei o exemplo das vasilhas. Aí fala assim, olha, quantos blocos são necessários para fazer, usando esse bloco aqui, a construção 2. Quantos blocos foram necessários para fazer? Apenas um bloco, não foi? Que bloco feio que saiu. Vamos lá, um bloco, não é isso? Na construção 1 foram utilizados quantos blocos? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. 4 blocos. Quantos blocos foram usados na construção 3? Aqui só tem uma camada, então, por que uma camada? Se tivesse outra camada, teria uma ou acima dessa ou abaixo, né? Então, é só uma camada. Aí eu posso contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blocos, ok? Aí fala assim, ó, tomando-se como unidade de medida o volume do bloco representado na construção 2, podemos dizer que o volume da construção representada na figura 1 é igual ao quê? A 4 blocos, né? Dá 4 blocos da construção 2, certo? Já que a unidade de medida é essa aqui. O volume da construção representada na figura 3 é 6 blocos, porque se você observar aqui, ó, se você encaixar esse bloquinho aqui, ele vai caber aqui 6 vezes, tá? Se você pensar, essa construção aqui é 6 vezes o volume desse aqui, tá? Aí vem as atividades. Deu para compreender volume, gente? Se eu colocar 2 livros de matemática aqui, tá? Eu posso dizer que o volume dessa pilha é 2 vezes o livro de matemática, não é? Porque eu tenho 2 livros, certo? Então, é o volume. Ok.
Aqui diz assim, ó. O sólido representado abaixo pode ser chamado de bloco retangular. Para determinar o volume desse sólido, considere o volume de um dos blocos menores que o formam como unidade de medida. Qual é o volume desse bloco retangular? Então, ele até destacou aqui em verde para você usar como unidade de medida. Lembra quando eu falei de camadas aqui? Aqui eu tenho duas camadas, tá vendo? Eu tenho um bloco aqui e outro bloco aqui embaixo, tá vendo? Então, são duas camadas. E aí, quer saber qual é o volume desse bloco? O volume é o quê? Quantas vezes esse bloco aqui? Você vai ver quantos blocos tem e você vai descobrir qual é o volume. Tá fácil demais. Na página 126, nós temos, dando continuidade à atividade. 2. O cubo representado ao lado tem 1 centímetro de aresta. Aresta, lembra o que é aresta? Aresta é essa linha da face. O sólido geométrico, ele tem faces, não é isso? Faces é uma figura plana que colocou aqui, a outra aqui, e aí vai cobrindo para formar um bloco. E aí, essa união dessa face com essa face com essa linhazinha aqui é chamada de aresta. Lembra ainda? Aresta, vértices, né? Então, tá pedindo para você ver aqui a aresta. Diz o seguinte, ó, o cubo representado ao lado tem 1 centímetro de aresta. O volume desse cubo é 1 centímetro cúbico. Cúbico por quê? Olha o 3 onde é que está aqui em cima, gente. Lembra do centímetro quadrado, que eram 2 aqui em cima? Pois bem, quando é o 3, é 1 centímetro cúbico. Mas por quê? Porque aqui ele está levando em consideração o comprimento, ele está levando em consideração a largura ou a profundidade, né? E a altura, tá? Então, por isso, são cúbicos, porque é em 3 dimensões. Tá vendo? O comprimento, altura e largura ou profundidade. Aí fala assim, ó. Tomando este cubo como unidade de medida, escreva o volume em centímetro cúbico de cada sólido a seguir. Lembrando, gente, quando você descobrir quantos cubinhos tem aqui que você escreve aqui, você tem que colocar centímetro cúbico. Porque se você colocar só a quantidade está errada, se você colocar só centímetro também está errado. Porque centímetro é simplesmente isso daqui, né? Só um lado. E aqui está falando de centímetro cúbico porque já foi explicado aqui. Considera a largura, a profundidade, né, a altura e o comprimento. Vamos lá, então você vai ver da letra A e da letra B e responde. Atividade 3. Observe ao lado a representação de um bloco retangular, esse aqui. Cada cubo que o forma tem 1 centímetro cúbico de volume. Já expliquei o que é 1 centímetro cúbico, o porquê. Bem, quantos cubos com 1 centímetro cúbico há em cada camada desse bloco retangular? Na página anterior eu expliquei o que era a camada. Você vai ver, cada camada desse bloco tem quantos cubos? Você vai anotar aqui o cubo. Aqui não está pedindo centímetro, está pedindo cubo, certo? Quantas camadas de cubo há nesse sólido? Quantas camadas? Vai anotar aqui também. Qual é, em centímetro cúbico, o volume desse sólido? Aí sim, você vai colocar aqui o volume do sólido. E perguntou como você fez para chegar a isso. Como é que você fez? Você multiplicou? Você somou? Você vai fazer o algoritmo, ou seja, a maneira como você encontrou. Se aqui tivesse 6 cubos e eu tivesse multiplicado 2 vezes 3, por exemplo, eu colocaria aqui 2 vezes 3. Se eu tivesse somado 2 mais 2 mais 2, eu também iria encontrar a resposta. Então, eu tenho que colocar aqui a maneira como eu cheguei ao meu resultado. 4. Leia a informação a seguir. Um bloco retangular tem um volume de 96 centímetros cúbicos. Outro bloco retangular menor tem um volume de 8 centímetros cúbicos. Agora complete. O bloco menor cabe vezes no bloco maior. Quer dizer, ele cabe quantas vezes no bloco maior? Um bloco com 96 centímetros, vamos dizer que esse bloco aqui, que a Pro faz bem certinho, né, gente? Imagina aí, ele tenha 96 centímetros. Centímetros cúbicos, certo? E aí quer saber, o 3 é aqui em cima, quer saber quantos blocos de 8 centímetros cúbicos
cabem nesse aqui de 96. Como que você vai chegar lá? Eu vou te mostrar duas maneiras, mas você pode descobrir outras. Por quê? Porque cada pessoa, a gente desenvolve um meio, um caminho, uma metodologia de chegar ao mesmo resultado que os outros chegam, tá? Eu vou explicar de duas vezes. Você pode colocar 8 mais 8. Então, você vai fazendo 8 mais 8 mais 8. Você vai fazendo e vai encontrando o resultado. Você soma 8 mais 8, 16 mais 8, 24 mais 8. E aí você pode até chegar em 96. Dá muito trabalho, mas você chega lá. Dá muito trabalho, não dá trabalho, mas chega lá. Agora tem uma maneira muito mais fácil. É você dividir 96 por 8. Você vai chegar à resposta rapidinho e eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Por hoje é só. Hoje nós só temos essas duas páginas de matemática, então vamos lá, caprichem, pensem, analisem, assistam o vídeo quantas vezes forem necessários. Lembrem-se, esse canal que a Pro criou, ela não criou um canal para conquistar seguidores. A Pro criou este canal para facilitar o aprendizado de vocês, para facilitar a comunicação de professora para aluno. Por quê? Porque quando eu enviava os vídeos diretamente no grupo do WhatsApp, eu recebia muitas reclamações. Tinha pais ou tinha alunos que diziam: Pro, eu não consigo abrir o vídeo porque o celular não suporta. Aí outro dizia: Pro, meu celular está com a memória cheia, não dá. Então, por isso eu criei esse canal. O que acontece? Outra coisa, você assistia o vídeo lá no canal, lá no grupo, depois apagava e sumia, você não tinha mais como ver. Já no canal do YouTube, você pode ir lá no canal e assistir quantas vezes você achar necessário. A aula foi hoje, mas daqui a 2 meses, se você quiser relembrar o que é medindo, como é que é medindo volume, a medida de volumes, você vai lá, procura o vídeo no canal da Pro, encontra, assiste e lembra novamente. Outra coisa é que quando você entra, você clica no link que entra lá no YouTube, não pesa no celular, não pesa na memória do celular, tá? Então não fica aquele celular lento por conta dos vídeos que a Pro envia, tá bom? Então por hoje é só. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Saudade de vocês, não vejo a hora de voltar para a sala de aula para a gente finalmente se encontrar.